Boa noite a todos. Que Deus esteja convosco, né? Que o amor e a misericórdia de Deus sempre prevaleça em nossas vidas e nossos corações, né? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Mateus, né? Que está no capítulo, dá uma olhadinha aqui, 21, versículo 28 tá no 28 ao 32. Então vou recitar essa palavra aqui e tentar falar um pouquinho dela. É uma palavra muito interessante, né? Para a gente refletir a respeito do nosso relacionamento com Deus, né? Os dois filhos. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois se arrependeu-se e foi. O pai se dirigiu ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes e anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino dos céus. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Né? Eu tiro essa palavra aqui fazendo uma analogia até de nós mesmos, né? O primeiro filho é a figura do pecador, né? Que se converte à justiça, né? Anunciada por João, né? Que fala na palavra, por João Batista e por Cristo, né? O segundo filho é a figura do chefe do povo daquela época, né? Que se converte, que se consideram, que eles se consideram justos, né? E não se convertem, né? Então, falando um pouco da nossa realidade hoje, né? Porque como a palavra é viva, né? Ela não muda, ela é imutável, né? Então essa palavra ela prevalece desde aquele tempo até hoje, ela nunca vai mudar, né? Então a gente tem que pensar no quê? O que a gente está sendo? O primeiro filho ou o segundo filho? Né? A gente está em busca de conversão, né? A gente está no caminho da conversão ou a gente não está se convertendo? Nós estamos naquele caminho, no mesmo caminho do povo daquela época, dos chefes do Estado. Em que caminho que nós estamos, né? Isso que a gente tem que refletir, porque muitas vezes esse filho, esse primeiro filho, como nós somos filhos de Deus, né? Eu falando de mim, às vezes as pessoas me pedem ajuda, né? E no primeiro momento eu sou um ser humano, eu falo, porra, tá louco, eu tô aqui no meu sofá e o cara tá precisando de ajuda, vou ter que ir lá ajudar o cara, eu ajudei o cara mais de 1000 vezes, né? Mas aí Deus quebra os nossos corações, rompe os corações. Porque você é usado por Deus, né? Tudo pela glória dele.
E aí você se arrepende, né? No primeiro momento você fica arrependido, né? E você é convertido. Esse é o primeiro filho, né? Você é convertido. O segundo filho é aquele que fala: não, eu vou te ajudar, mas não vai ajudar, né? Esse é os chefes do estado, é os sacerdotes, né, daquela época, que se diziam ser pessoas boas, mas não eram, né? Então, qual filho que você está sendo, né? No dia de hoje, né? Qual filho você está sendo? Né? Quando uma pessoa pede ajuda para você, você vai ajudar ela? Ou mesmo que a pessoa peça ajuda para você, ao mesmo modo que você fala não, Deus, quando Ele te transforma, Ele vai te incomodar. Não tem jeito. Quando o Espírito de Deus está com você, você está com Ele, vai te incomodar, né? E aí vem a conversão, né? E aí você entra no primeiro filho, que ele fala que não vai, né? Porém, né? Se arrepende e vai. Esse é o filho que se converte, né? O outro fala que vai, mas não vai. Ele engana o pai, né? Mas ninguém engana Deus, né? Ninguém engana Deus. E aí eu queria aproveitar, queria falar um pouquinho de Tiago, né? Juntando com essa palavra, né? Eu abri aqui em Tiago. Tá falando, Deus não tenta ninguém. Tiago 1:12 ao 14. Feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, que ninguém diga Deus está me tentando, porque Deus não é tentado a fazer mal, nem tenta a ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o atrai e o seduz. A seguir, o desejo concebe e dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, né? O que Tiago vem mostrar para nós aqui, né? Que é o próprio homem que faz as escolhas, né? E ele paga pelas escolhas dele, né? Deus nunca tenta ninguém, pelo contrário. Deus faz a gente, ele deu o livre-arbítrio para que a gente escolha, né? Fazer o que quer, né? Uma dica que eu dou para vocês, né? A gente sendo pecadores, seres humanos, que a gente tem desejo, né? E o desejo nos atrai e seduz, né? Quando você for tomar uma decisão na sua vida, qualquer uma que seja, que você faça uma pergunta para você mesmo. O que Deus faria em seus passos? O que Deus faria em seus passos? Nunca esqueça dessa pergunta. E aí você vai começar a refletir, você vai ver que você vai mudar o seu pensamento, né? Agora, se você fazer essa pergunta e você não conseguir mudar seu pensamento, o desejo for maior, você vai pagar o preço, né? É isso que eu vim falar para vocês hoje, né? Falei um pouquinho de Mateus e Tiago, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu acabei de chegar do trabalho, né? Que Deus abençoe todos vocês, né? Que dê paz, né? Harmonia dentro da tua casa, né? Dentro do teu lar. Vamos rezar pelos pobres, pelos oprimidos, pelas viúvas, pelos moradores de rua, né?
pelas pessoas que estão passando dificuldade, que eu te garanto que Deus está nesse lugar, né? Nesse momento. Porque Ele veio pelos doentes, né? Não veio pelos que já estão curados, né? Então é isso, pessoal. É uma boa noite aí, de muita paz e amor. Um beijo no coração de todos, tá? E é isso aí. Boa noite, amém. E aleluia aí a todos.